Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 31 de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós veremos o município de São Bento do Sul. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os aspectos sociais, relacionados à população, ao desenvolvimento humano, culturais, que são as atrações da nossa cidade, e econômicos, os setores de trabalho que tem aqui no nosso município, em São Bento do Sul. Então, só recordando um pouquinho a nossa aula anterior, nós vimos que o nosso estado, assim como as cidades catarinenses, elas são marcadas pelos traços da imigração, tendo uma influência nos aspectos econômicos, sociais e também culturais. E dando a sequência às nossas aulas, hoje nós veremos os aspectos da nossa cidade, aqui de São Bento do Sul. Vamos ter a nossa localização. São Bento do Sul, ela é uma cidade aqui do estado de Santa Catarina e os habitantes, o nome gentílico é são bentenses. Provavelmente você aí de casa é são bentense. A prof é de Rio Negrinho, é Rio Negrinhense. O município ele se estende por 495,6 km² e conta com quase 85 mil habitantes no último censo. Nós vamos ter a área territorial aqui do nosso município, que seria 418 quilômetros de área rural e 80 quilômetros de perímetro urbano. Vai corresponder mais ou menos ao nosso território 84% de área rural e 16% da área urbana. Então, a área rural de São Bento do Sul é maior do que a área urbana. Dentro aqui de São Bento do Sul, a gente tem uma área demográfica da nossa cidade. Essa área demográfica ela vai contar quanto à população, a densidade dessa população, o nível de crescimento. Então, a população no último censo, segundo o IBGE, que é aquele órgão que ele vai estudar a estatística do município, do estado, do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele conta que aqui em São Bento do Sul tem 84.507 habitantes. A densidade demográfica é de 186,46 habitantes por quilômetro quadrado. Nós vamos também ter um índice populacional, o índice de crescimento, de 2017 até 2019, quando eles mediram, quando eles foram aferir, de 1,1%. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH da nossa cidade, é de 0,782. O nosso município ele está em 25º lugar em Santa Catarina, das cidades mais desenvolvidas. E em 113º, no caso, aqui no Brasil. E a nossa localização aqui em São Bento do Sul, ela fica na região do estado de Santa Catarina, principalmente no norte de Santa Catarina. E é conhecida também como a micro-região do Alto Vale do Rio Negro. Nós vamos ter também características do nosso clima, principalmente aqui da nossa cidade. Ela tem uma altitude acima do nível do mar, 838 metros. A temperatura média da nossa cidade é de 16,40 graus e com máximas de 36 e mínimas que vai chegar no inverno de -6. Então nós temos um inverno bem rigoroso e um verão também rigoroso, 36% já é bem quente, mas não é tão quente comparado a outras cidades litorâneas aqui de Santa Catarina. E nós vamos situar também as nossas coordenadas
situado, como nós estamos acima do nível do mar, né, a 834 metros, né, de altitude, nós vamos ter também a latitude de 96 e a longitude, no caso, de 49,22 a oeste. O nosso município, ele também tem as cidades vizinhas. Quem são os vizinhos aqui da nossa cidade? Nós vamos ter o município de Campo Alegre, Rio Negrinho, Piên, e quem mais também? Corupá também. A norte nós temos o vizinho que é Piên, estado do Paraná já, e Campo Alegre, que é Santa Catarina. A sul nós vamos ter Corupá e a oeste Rio Negrinho. Essas são as cidades que fazem limite, no caso, com o nosso município. E nossa cidade, por ela ser bem localizada, podemos dizer assim, ela fica a 16 quilômetros de Campo Alegre, a Joinville, 77 quilômetros, de Jaraguá do Sul, 56 quilômetros, Corupá, 42 quilômetros, Rio Negrinho, 17 quilômetros, Mafra, que não é vizinha, mas é próxima, é uma área de influência, 62 quilômetros, e Rio Negro também 66 quilômetros. Então ela está bem situada e com cidades ao redor, algumas cidades bem influentes como Jaraguá do Sul e Joinville. E a economia do nosso município. É destaque nas áreas econômicas a madeira, o aço, corresponde a 68,6% dos móveis e 23% do ferro e do aço que nós temos aqui no nosso município. No ramo de exportação, nós vamos ter o principal mercado, que é os Estados Unidos, com 52% de produtos que são exportados para lá. Nós também estamos em 8º lugar como exportador aqui do estado de Santa Catarina. 8º lugar, é uma boa posição, se for para ver. No estado inteiro, São Bento do Sul está em 8º lugar. Em nível nacional também, nós estamos lá em 107º, provavelmente. Também somos muito reconhecidos pela questão madeireira, da qualidade dos móveis que são produzidos aqui na nossa cidade. E São Bento do Sul não é só trabalho, né, pessoal? Nós também vamos ter as nossas atividades, as festividades que São Bento do Sul é conhecida e reconhecida. Nós vamos ter as retretas de verão, que acontecem geralmente na Praça Getúlio Vargas. Vamos ter também a Festa da Colônia, a Chilac Fest, que atrai muitos visitantes, e a Expo Ama. Lembrando que nesses anos pandêmicos, ano passado e esse ano, as festas foram reduzidas, né? O número de pessoas que podem participar está bem reduzida por conta da pandemia. Nós também vamos ter os principais atrativos turísticos, que seria o Morro da Igreja, no Rio Natal e Ano Bom, que é mais no interior, também tem o turismo rural. Temos o nosso calçadão, igreja, que seria a Igreja Evangélica Luterana, a Igreja Matriz. Vamos ter museus aqui, que seria o Museu Antônio Emílio, o Museu Felipe Maria Wolff e o museu também em Oxford. Há também a Praça Getúlio Vargas e o circuito de arborismo no Parque 23 de Setembro. E em relação à hidrografia do nosso município, então nós temos o Rio Negro e ele tem alguns afluentes, que é em Rio Negrinho, São Bento do Sul, Rio dos Banhados, Rio dos Campinhas e também Rio Represo. Há também outro rio que tem os afluentes em Rio dos Bugres, Rio Natal, Rio Ano Bom, que são pequenos rios que passam pelo nosso município.
E quais será que são as atividades que se destacam economicamente aqui em São Bento do Sul? Nós vamos ter os principais produtos agrícolas, que seria o milho e o feijão, produtos agrícolas produzidos pelos nossos agricultores são-bentenses. E também vamos ter as atividades pecuaristas, que seria o gado de leite e o gado de corte, aquele gado que vai ser cortado justamente para ser vendido no mercado. São áreas que tem aqui em São Bento do Sul. Eu poderia citar também a questão do extrativismo. O que acontece no extrativismo? Temos muita madeira, essa questão florestal, extrativismo da madeira para a fabricação dos móveis aqui de São Bento do Sul. E falando um pouquinho mais sobre os lugares de vivência, como que será que acontece a vivência aqui em São Bento do Sul? Como a gente viu, tem um alto desenvolvimento humano, então São Bento do Sul ela é uma das 100 melhores cidades do Brasil. Então ela é reconhecida também nacionalmente por fazer, no caso, uma boa carreira, conforme a publicação da revista Você, de 2007. Nós somos também o terceiro município do Brasil em índice de responsabilidade fiscal, social e também de gestão, segundo o estudo da Confederação Nacional dos Municípios. Então, nos últimos anos, São Bento do Sul ele tem sido tem esse reconhecimento pela transparência na gestão pública, nessa questão também do investimento na cultura e na educação. O IDH da nossa cidade é alto, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, tudo isso conta como um bom lugar de vivência. E São Bento do Sul, ela é uma cidade glamurosa, conhecida como uma cidade glamurosa, e por ser parte aqui do Planalto Norte. Ela é pequena em tamanho, mas o nosso município é onde vivem, praticamente 84 mil pessoas. São muitas famílias são-bentenses. E preservar o clima pacato de uma cidade mais interiorana faz com que traga turistas para cá. E também as comodidades que são oferecidas pelas grandes metrópoles. Como, por exemplo, a questão do trabalho aqui. Há vários ramos. O que a gente se destaca é no ramo moveleiro. Mas nós temos cerâmica, tecelagem, incubadoras tecnológicas. Então, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento. E também garante, no caso, essas comodidades de grandes cidades, como turismo, enfim, uma infinidade, digamos, um conjunto de coisas que fazem São Bento do Sul, a nossa cidade, ser bem atrativa. E agora que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a nossa cidade, a nossa localização aqui no estado, nós vamos para a nossa atividade sobre a aula de hoje. Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho mais sobre a formação dos municípios, formação geográfica dos municípios. Até a próxima aula, pessoal!